Olá, amigos! Estamos aqui para mais uma reflexão sobre a palavra de Deus. Mais um texto bíblico. É muito gostoso podermos estarmos nos reunindo sempre em torno da palavra de Deus e recebermos algo no nosso coração através da meditação da Bíblia Sagrada. Eu gostaria, nesse momento, de poder ler com você no Evangelho de Marcos, no último capítulo do Evangelho de Marcos, capítulo 16, as últimas palavras desse Evangelho, palavras do Senhor Jesus, a partir do versículo 14, onde diz assim: Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e a dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as suas mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém. Interessante nós observarmos que Jesus, depois de ter sido crucificado, depois de ressuscitar, ele fez várias aparições a muitas pessoas durante vários dias, demonstrando que ele realmente havia ressuscitado, como fora predito nas Escrituras, nas profecias. E nesse momento, nesse texto que nós lemos, ele se apresentou aos 11 apóstolos que estavam reunidos. E ali, antes de falar qualquer coisa, ele lançou em rosto, ele repreendeu, ele apresentou dizendo: vocês não creram nas palavras daqueles que testificaram ter me visto depois de morto e ressuscitado, mostrando que nós temos que efetivamente crer na palavra de Deus. A palavra de Deus não é uma brincadeira, é para ser crida. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E Jesus, de certa forma, os repreendeu. Depois deu a ordem, a grande comissão, dizendo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, em primeiro lugar, nós vemos que levar a mensagem da salvação, levar a mensagem de Jesus Cristo, levar a notícias, boas novas de que Jesus perdoou os pecados da humanidade na cruz do Calvário através do sacrifício realizado conforme todas as profecias, conforme foi anunciado desde lá do princípio do mundo. Interessante que nós precisamos nos ater, perceber que Jesus disse para irmos pregar o Evangelho. Isso foi a ordem dada a toda a igreja, a todo o povo de Deus, a todos os seus servos e servas. Nos dias de hoje, infelizmente, nós vemos muitas deformidades, muitas alterações em muitas mensagens que estão sendo pregadas. Verdade é que existem, claro, muitos homens e mulheres fiéis, sinceros a Deus, homens e mulheres que estão pregando o Evangelho com honestidade, com precisão, com realidade, com sinceridade, com honestidade, levando essa mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação. Mas, infelizmente, muitas deformações e muitas alterações, muita coisa foi acrescida na palavra do Evangelho, na mensagem salvadora. A simplicidade do Evangelho, o foco do Evangelho, da palavra de Deus, que é anunciar, o foco da pregação da igreja tem que ser centralizada na pessoa gloriosa de Jesus Cristo. Hoje nós vemos tantas reuniões intituladas de culto, que são verdadeiras reuniões de motivação, são verdadeiros shows de uma certa forma até humorísticos, onde a plateia que está reunida num templo, num salão, num local, cai na gargalhada, ri, acha engraçado, porque há muito humorismo naquilo que é pregado, naquilo que é falado.
eu tenho certeza que isso não é agradável a Deus. A Bíblia condena chacota, chacorrice, sabe, essas brincadeiras, essas provocações. Isso não é espiritualidade, sabe? Eu não creio. Eu creio que o Evangelho é uma coisa muito séria, porque fala de uma coisa muito séria. A mensagem do Evangelho é bastante séria, porque trata da salvação das almas. Fala de um momento terrível, cruel, pelo qual Jesus passou. E muitos fazem disso chacota, motivo de zombaria, de brincadeira, fazem do Evangelho piada. Então eu gostaria de dizer que quando nós vemos que todo mundo gosta muito do final das palavras de Jesus Cristo, quando ele diz que estes sinais acompanharão aqueles que creem, em nome de Jesus expulsarão os demônios, colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão, serão libertos, tal. E todo mundo gosta dessa palavra, os crentes gostam muito, dando para parecer de que todos estão revestidos de um poder sobrenatural para realizar milagres como se fossem mágicas. E muitos estão vivendo e pregando e anunciando o Evangelho dessa forma, se baseando nisso. Mas não esqueça que lá em Apocalipse não, em outros textos bíblicos, Jesus disse que naquele dia muitos lhe dirão, quando chegar o dia do juízo: Senhor, mas em teu nome nós expulsamos demônios, curamos enfermos. E a palavra de Deus diz que naquele momento Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Então nós precisamos entender que as coisas de Deus são muito sérias. O selo da aprovação de Deus não se baseia em manifestações de curas, de milagres, mas em cumprimento, em obediência à palavra de Deus. É nisso que se baseia. Então nós devemos ficar alertas, porque esse texto nos fala que sinais de Deus nos acompanhariam, sinais de Deus estariam conosco, mas é preciso que Jesus esteja em nossa vida. É preciso que sejamos realmente crentes. É preciso que sejamos realmente servos de Deus. O Evangelho está muito deturpado, o Evangelho está muito deteriorado pelas coisas humanas que as pessoas estão fazendo, transformando, fazendo cursos, palestras, tantas coisas que nada tem a ver com o anúncio do plano da salvação. O foco está saindo da pessoa gloriosa de Jesus Cristo para focar em outras coisas que não podem levar à salvação. Vamos despertar para essa realidade, vamos despertar para essa verdade. Jesus Cristo está voltando, o dia do juízo se aproxima. Talvez muitos, pastor, não fala nisso, mas nós temos que falar a verdade, nós temos que anunciar a verdade. O dia se aproxima, um dia todos nós estaremos diante de Deus e daremos conta, diz a palavra, de tudo que tivermos feito por meio dos nossos corpos. Então, meus irmãos, essa é a palavra que eu trago no dia de hoje para você. Quando Jesus surgiu para os seus discípulos, os 11 que estavam reunidos, ele primeiro lançou em rosto o sentimento, a atitude, o posicionamento que eles tiveram, não crendo naqueles que disseram: Jesus está vivo. E muitas vezes nós crentes não damos atenção, nós crentes muitas vezes não agimos como devemos agir diante das palavras do Senhor Jesus, diante dos conselhos da palavra de Deus. Parece que nós não cremos, nós dizemos com os nossos lábios, com as nossas palavras, que nós cremos, mas na verdade as nossas atitudes não comprovam assim, não atestam aquilo que nós estamos afirmando. É preciso que a nossa atitude, o nosso comportamento, as nossas ações realmente sejam de pessoas que creem na palavra de Deus e obedecem
conhecem a palavra de Deus, né? Para que as manifestações do Espírito Santo do Senhor, para que nós sejamos abençoados, possamos ser usados, para que aquelas promessas que Jesus fez, primeiro, ide por todo o mundo, não há limite, aonde você for, anuncie o Evangelho, seja aqui, seja lá, seja na nossa nação, fora de nossa nação, onde Deus te permitir ir, vai e pregue o Evangelho, porque hoje muita coisa que está sendo pregada não é o Evangelho, é uma mensagem deturpada, é uma mensagem transformada, deteriorada. Pregue o Evangelho, aquela palavra que Jesus nos deixou, ensinou com pureza, sem, sabe, muita coisa, é objetivo, anuncie o Evangelho. Diga que Deus ama a humanidade, diga que Jesus morreu na cruz para salvar os pecadores, como disse Paulo, dizendo dos quais eu sou o principal. Vamos anunciar o Evangelho com pureza, vamos anunciar o Evangelho com verdade, sabe, sem tantas coisinhas que hoje estão sendo acrescentadas e algumas que estão sendo esquecidas, para que Deus verdadeiramente possa nos abençoar, para que verdadeiramente as manifestações sobrenaturais e espirituais que acompanham a vida daqueles que verdadeiramente servem a Deus, como cura de enfermos, libertações, expulsão de demônios, a proteção que Deus dá, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, pegarão nas serpentes e não lhes fará mal. São promessas que se cumprem. Nós conhecemos muitos testemunhos atuais nos dias de hoje que comprovam o cumprimento dessa palavra, mas com gente que está vivendo verdadeiramente a palavra de Deus. Em nome de Jesus, nós vamos orar. Deus te abençoe e guarde essas palavras em seu coração. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo eu oro a Ti, por todos aqueles que compartilham esses vídeos, essas reflexões, essas pequenas mensagens que diariamente nós levamos aos corações, aos nossos irmãos, amigos, conhecidos e até pessoas que nós não conhecemos, mas que Tu conheces. Senhor, abençoa as famílias representadas por eles. Senhor, de maneira especial, Senhor Deus, eu te peço pelos doentes, pelos enfermos, nestes dias onde se alastram tantas doenças, enfermidades, pestes desconhecidas, há um temor muitas vezes no coração do povo, mas Tu és o Deus que nos protege de todo mal. Então, Senhor, abençoa as vidas, abençoa as famílias, abençoa os que estão em contato conosco, participando deste canal. Que a Tua bênção, a Tua graça e a Tua proteção sejam com todos e que a mensagem do Evangelho, pura e simples, e que Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar os pecadores. Senhor, que essa mensagem seja anunciada com verdade, com pureza, com fervor, com temor e tremor, para que vidas e almas sejam alcançadas pelo poder do Teu Espírito. É o que eu rogo a Ti, Senhor, nesta hora, em nome de Jesus Cristo e para a Tua glória. Amém, Jesus, amém. Deus te abençoe e até a próxima reflexão em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.